gostaria de trazer o percurso da professora Marisa Martins Gama Calil em seu texto As Metamorfoses do Corpo e a Construção do Fantástico nas Narrativas de Murilo Rubião. Neste artigo, a professora Marisa analisa 3 contos de Murilo Rubião: Teleco Coelhinho, Bárbara e O Homem do Boné Cinzento. Que tipos de metamorfoses a professora nos oferece à análise? Ela mesma diz: em Teleco Coelhinho, há um ser que a princípio é um coelho pedindo cigarro a um homem e que se transforma em vários animais no decorrer da narrativa. Seu desejo era assumir a forma humana, queria ser um homem, Antônio Barbosa. Contudo, seu anseio não se concretiza. A única forma humana que consegue plasmar é a de uma criança encardida, sem dentes e morta. Em Bárbara, o desejo é também a mola propulsora da metamorfose. Bárbara deseja, pede e engorda até o ponto de seu corpo não conseguir ser abraçado por uma infinidade de homens. O Homem do Boné Cinzento apresenta um procedimento metamórfico oposto ao de Bárbara, já que a personagem, ao invés de ter seu corpo exageradamente aumentado, emagrece, esvai-se até sumir. Para encetar sua análise, a professora discute a tematização da metamorfose por cinco caminhos que escolhi e gostaria de apresentar e ressaltar. O primeiro caminho se materializa pelas vias do eu, por meio de um processo de subjetivação advindo de fatores externos e internos, sob a perspectiva do clássico Introdução à Literatura Fantástica de Todorov. Em Temas do Eu, explica a professora, os processos metamórficos se dão a ver a partir da ideia de que a metamorfose é um acontecimento caracterizado pela ruptura do limite entre a matéria e o espírito. A professora explica: ao analisar as transformações ocorridas em As Mil e Uma Noites, o teórico búlgaro admite que as metamorfoses são um tema constante na literatura fantástica. Citando Todorov, a existência de seres sobrenaturais mais poderosos que os homens. Tais seres simbolizam um sonho de poder. De antemão, somos alertados que as narrativas de Murilo Rubião não se dão da mesma forma que as abordadas por Todorov. Enquanto para Todorov a força se mostra por meio de poderes mágicos, com gênios e fadas, em Murilo Rubião veremos seres comuns em espaços prosaicos, muitas vezes urbanos. Isso esclarece que o sobrenatural apresenta seus ramos não somente na força mágica do corpo com personagens maravilhosos, mas também que a sobrenaturalidade vai tocar os homens e mulheres comuns. Não poderia deixar de pensar nesse caso na vida dos homens infames, texto de Michel Foucault. A história dos contos maravilhosos é contada em torno de príncipes, reis e rainhas, ou seres mágicos, especiais, como doentes, gigantes e ogros. Mas tomando o ponto de vista da história da sobrenaturalidade, isso se abre ao homem vulgar, como chamou Nietzsche, ou seja, o homem comum é também lugar de ação da sobrenaturalidade. E diríamos que hoje em dia isso pode ser verificado nas novelas brasileiras, para citar um exemplo, O Astro da TV Globo, na qual podemos ver o protagonista da novela, Herculano Quintanilha, se transformar em pássaro para fugir da polícia. A metamorfose serve como elemento que vai do lado da infração, demonstrando os lugares para o criminoso e para a lei. Mas quem está de que lado? A metamorfose desestabiliza os padrões de certo e errado socialmente construídos, e sua representação é de pessoas comuns tomando a força de poderes mágicos e deixando-nos com o sentimento de também termos tais poderes. O segundo caminho que a professora toma como apoio se refere à condição do sujeito contemporâneo. A professora Marisa aponta as metamorfoses nos contos que analisa, evidenciando sua condição de fluidez. Para isso traz Bauman em seu Mundo Líquido e afirma que, citando Bauman, fluidez e a liquidez são metáforas que captam a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na história da modernidade. Em estudo recente, a partir da discussão na Jornada Internacional de Estudos
Brasilidade, Corpo, Subjetividades, em torno da literatura de Túlio Henrique Pereira, também destaco esta questão da condição do sujeito no artigo intitulado A Condição do Corpo, na escrita de Túlio Henrique Pereira, sobre o conto Sui Generis. Nele tomo como referência a problematização de Claudine Arroche em seu livro A Condição Sensível. Neste livro, Arroche retoma Bauman e sua liquidez. Arroche discute um descompasso entre a formação do eu no que se refere à liquidez. Arroche assim diz: a fluidez destituída intrinsecamente de limites acarreta modificações nas estruturas e pode pôr em questão a possibilidade de estruturação e mesmo de existência do eu. Quando essas estruturas rompem, temos a emergência e a presença do sobrenatural. Entendo que é nesse sentido que podemos compreender quando a professora Marisa fala em metamorfoses que são construídas através do trabalho com o sobrenatural, apresentando um terceiro caminho para nossas reflexões. Outra vertente, a quarta, apresentada pela professora, aponta que as metamorfoses são contínuas e múltiplas. A professora nos fala: como explica Felipe Furtado, o emprego dos temas sobrenaturais é comum a uma grande parte da literatura de todos os tempos e perpassa o fantástico, o maravilhoso e o estranho, se tomarmos aqui as categorias de Todorov. Para Furtado, aliás, todos esses gêneros, fantástico, maravilhoso e estranho, poderiam ser enfeixados sob a denominação de literatura do sobrenatural, em função de eles serem construídos por uma fenomenologia metaempírica. Essa fenomenologia se traduz por estar, citando Furtado, para além do que é verificável ou cognoscível a partir da experiência, tanto por intermédio dos sentidos ou das potencialidades cognitivas da mente humana, como através de quaisquer aparelhos que auxiliem, desenvolvam ou supram essas faculdades. Ainda gostaria de destacar um quinto ponto: o corpo desgovernado das personagens rubianas na perspectiva da professora Marisa. De acordo com a professora, são corpos que, por funcionarem pelo excesso de obesidade, de magreza ou de multiplicidade de formas, fogem à sociedade da perfeição, tornando-se corpos desgovernados. Gostaria aqui de me deter um pouquinho. Em estudo no curso Tópicos sobre o Discurso e o Horror, temos aprendido com Fred Bottin que o excesso é uma forma de transgressão dos limites da realidade e da possibilidade. Por isso, nesse domínio se apresentam sementes diabólicas e incidentes sobrenaturais. Para além de Bottin, me sinto forçado a trazer as discussões de Foucault. Foucault, em A História da Sexualidade, o Uso dos Prazeres, vai nos ajudar a refletir sobre a condição do excesso na medida em que problematiza 3 políticas de temperança para se construir um herói virtuoso. Para ser um herói virtuoso é preciso, primeiro, ter um estilo de temperança fundado na moderação. Segundo, regular sua conduta sexual. Terceiro, ser temperante para governar no Estado e em casa. Essa discussão, ao meu ver, é importante para compreendermos o par excesso-temperança, que se pauta sob a ideia Foucaultiana que nos abre vias para pensar a intemperança, que é uma das marcas importantes para o entendimento do campo do sobrenatural. Não poderia deixar de levar minhas observações ao encontro do olhar da professora sobre o corpo desgovernado, porque tive a oportunidade de discutir sobre o desgoverno de si em 2008, no SEMAD, Seminário de Estudos em Análise do Discurso, na Universidade Federal de Uberlândia. Nessa ocasião, tomei o desgoverno de si a partir da transformação de um homem comum em lobisomem no filme O Coronel e o Lobisomem. Essa apresentação em mesa redonda gerou o artigo intitulado A Possessão da Subjetividade. O filme O Coronel e o Lobisomem é baseado em livro homônimo de José Cândido de Carvalho, de 1964, e conta a história de 2 homens, Ponciano e Nogueira, que foram criados juntos na fazenda. Nogueira, na vida adulta, salva Ponciano da falência, mas é expulso da fazenda por ser tomado pelo lobisomem que assombra as terras de Ponciano.
rivais no amor e nos negócios. No tribunal, Ponciano busca provar que Nogueira é o lobisomem, estendendo o embate de dia até a noite, quando então surge a lua cheia e Nogueira se transforma em lobisomem, dando a causa de ganho a Ponciano. O lobisomem faz aparecer de imediato o monstro, que por sua vez mostra um ser humano no seu afrontamento entre a racionalização e a sintomatologia do corpo monstruoso. O homem transformado em cachorro raivoso, gigante, apresenta os sintomas de não controle de suas faculdades mentais, sucumbindo a seus instintos bestiais. O que vemos é o homem interior, ou seja, a voz desrazoada, animalesca e monstruosa, revelando-se no homem exterior ao declarar as tendências e paixões de Nogueira, que por seu caráter bestial é colocado fora dos padrões de normalidade e, portanto, incapaz de gerenciar sua vida. O rigor do saber de Nogueira dissipará a sedução insólita de seu rival, provocando o desencantamento do monstro que habita o interior da alma de seu adversário. Podemos observar que, não obstante, o fato de a narrativa ocupar o espaço de um tribunal evidencia que a noção de monstro está estreitamente relacionada com uma noção jurídica. Ora, o monstro contradiz não somente a natureza, mas ainda mais a lei. Essa possessão do homem pelo animal revela um estatuto jurídico-biológico do monstro, segundo Foucault, discutido em seu livro Os Anormais, fazendo-nos reconhecer na figura do homem não apenas o animal, mas o monstro como a encarnação do indivíduo fracassado. Assim, as legislações jurídicas parecem nos incitar a procurar no homem um monstro que o desorganiza mentalmente, que o desautoriza socialmente, que o submete à sanção das regras e normas no interior das práticas da vida. Com isso, finalizo os 5 pontos, dentre outros discutidos no texto de Marisa, como, por exemplo, a questão das heterotopias. Em resumo, destaquei questões que cruzam o sobrenatural nas metamorfoses a partir da fala da professora. São eles os temas do eu, a condição do sujeito contemporâneo, o par metamorfose sobrenatural, a continuidade, multiplicidade das metamorfoses e os corpos desgovernados, que nos levaram a pensar a condição das sensibilidades do sujeito, o excesso enquanto transgressão e sua relação com a intemperança, o desgoverno de si e seu aspecto jurídico-biológico. Agradeço a contribuição da professora Marisa Martins Gama Calil para as reflexões acerca do sobrenatural, com e a partir da discussão de seu texto.